Quando chegou a hora, ele comprou aquela quinta abandonada por os US$ 15.000, seus últimos os US$ 15.000. Ele pensou que estava comprando uma segunda oportunidade, um lugar para reconstruir, uma base para a sua filha de 5 anos depois de terem perdido tudo. Mas quando voltou 6 semanas depois, pronto para começar uma nova vida, encontrou fumo a sair da chaminé e dois estranhos a viver dentro da casa que deveria salvá-los. O que aconteceu a seguir mudaria a vida dos quatro para sempre. Mas primeiro, é preciso decidir se deve chamar a polícia ou dar um salto de fé que desafia toda a lógica. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. O cascalho rangia sob os pneus enquanto Everett descia a longa entrada da garagem. O crepúsculo caía sobre o campo de Oregon, pintando tudo em tons de roxo e dourado. Ele conduzia às 5 horas e todos os músculos do seu corpo doíam. Mas nada disso importava agora. Era isso o seu novo começo. É isso, papá. A voz de Kira estava animada com a emoção do banco do passageiro. É a nossa casa? Everett sorriu apesar do cansaço. É isso mesmo, querida. É isso. Ele parou no meio da frase, apertando as mãos no volante. Fumo. Havia fumo a sair da chaminé. O seu coração batia forte contra as costelas enquanto ele parava o caminhão a cerca de 6 metros da casa. A quinta parecia exatamente como ele se lembrava da sua rápida inspeção 6 semanas atrás. Tinta branca desgastada, alpendre caído, ervas daninhas crescidas. Mas alguém tinha estado ali. Alguém estava lá dentro. Papá. A voz de Kira estava agora incerta. Por que paramos? Fica na carrinha, Kira. A voz de Everett saiu mais aguda do que ele pretendia. Ele suavizou-a. Só por 1 minuto? Está bem. Deixa-me verificar uma coisa. Mas fica aqui. Ele apertou a mão dela, abriu a porta e saiu. O ar da noite estava frio contra o seu rosto. Agora ele podia sentir o cheiro de fumo de lenha, definitivamente vindo de dentro. A sua mente correu por várias possibilidades. Invasores, vândalos, talvez algumas crianças usando o local para festas. Ele se aproximou da porta da frente lentamente, com os seus instintos de trabalhador da construção civil em alerta máximo. A porta estava ligeiramente aberta. Ever empurrou-a e prendeu a respiração. A sala principal estava limpa. Uma lareira de pedra, que ele pensava não funcionar, crepitava. Duas jovens estavam paralisadas, com os olhos arregalados de terror. Pareciam idênticas. O mesmo corpo magro, o mesmo cabelo loiro comprido preso em rabos de cavalo. Os mesmos rostos sujos. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, uma delas deu um passo à frente, com as mãos levantadas como se rendesse. Por favor, não chame a polícia. Vamos embora agora mesmo. Só precisávamos de um lugar para ficar. Quem é você? A voz de Ever soou mais dura do que ele se sentia. A sua mente estava a girar. Elas não eram vândalas. Pareciam aterrorizadas. A outra gêmea moveu-se protetora na frente da irmã. Desculpe, pensamos que este lugar estava abandonado. Estamos aqui há apenas algumas semanas. Não danificamos nada. Juro que vamos arrumar as nossas coisas e ir embora. Por favor, não chame a polícia. Ever olhou ao redor da sala com mais atenção. O chão tinha sido varrido. As janelas partidas estavam cobertas com papelão e plástico, bem vedadas contra o frio. Alguém tinha removido anos de detritos. A lareira não estava apenas a funcionar, estava limpa, como se tivessem realmente dedicado tempo para torná-la segura. Como é que vocês souberam desta casa? Perguntou ele. A primeira gêmea, aquela que tinha falado, cruzou os braços à volta do corpo. Parecia jovem, talvez com cerca de 20 anos. Nós morávamos em Millbrook, a cerca de 16 quilômetros daqui. Todos sabiam que este lugar estava vazio há anos. Não pensávamos que alguém o faria. Não sabíamos que alguém o tinha comprado. Papá. As três viraram-se. Kira estava na porta, segurando o seu coelho de peluche, os seus caracóis castanhos à volta do rosto. Ela olhou para as duas mulheres com curiosidade aberta, em vez de medo. Kiara, eu disse-te para ficares na carrinha. Everett moveu-se instintivamente na direção dela. Eu sei, mas está muito frio e eu vi a fumaça e pensei que talvez pudéssemos fazer uma fogueira também. Ela inclinou a cabeça, estudando as gêmeas. Estas senhoras vão morar conosco? A pergunta pairou no ar como fumaça. Não, querida. Elas estão a ir embora.
disse uma das gêmeas rapidamente. Sentimos muito. Vamos embora em 10 minutos. Mas Kira já tinha entrado mais na sala, estendendo a mãozinha para tocar o calor do fogo. É bom aqui, muito melhor do que na carrinha. Ela olhou para o pai. Elas podem mostrar-nos como fizeram os fogos de artifício? Disseste que a lareira estava avariada. Everett sentiu algo mudar dentro do seu peito. Olhou para a sua filha, esta menina que tinha perdido a mãe há 8 meses, que tinha dormido num quarto de motel durante semanas, que tinha visto toda a sua vida ser vendida pedaço por pedaço, ali parada com uma bondade tão simples e descomplicada. Depois olhou para as duas jovens. Olhou realmente para elas. Estavam aterrorizadas, não apenas com ele, mas com algo mais profundo. Ele reconheceu isso porque o tinha visto no seu próprio espelho durante meses. O tipo de medo que vem de não ter para onde ir e ninguém a quem recorrer. Sentem-se, disse ele calmamente. As gêmeas trocaram olhares. Por favor, acrescentou Ever. Senta-te. Vamos resolver isto. 20 minutos depois, estavam todos sentados à volta da fogueira. Kira tinha se enrolado ao lado de Everett, lutando contra o sono, mas determinada a ficar acordada para o que quer que acontecesse a seguir. As gêmeas sentaram-se à frente deles, empoleiradas na borda de uma caixa velha, como se precisassem de correr a qualquer momento. Sou a Autumn, disse uma delas baixinho. Esta é a minha irmã, Willow. Somos gêmeas, obviamente. Obviamente, murmurou Kira sonolenta. E apesar de tudo, Autumn sorriu. Sou Everett, esta é a Kira. Ele fez uma pausa. Contem-me como vieram parar aqui. As gêmeas olharam uma para a outra daquela maneira que as gêmeas fazem, com uma comunicação sem palavras a passar entre elas. Então Willow falou. Crescemos em Millbrook. Só nós três, eu, Autumn e a nossa mãe. O nosso pai nos abandonou quando éramos bebês, então a nossa mãe nos criou sozinha. Ela teve 2 empregos durante a maior parte das nossas vidas. A voz de Willow era firme, mas as suas mãos estavam firmemente entrelaçadas no colo. Nós duas ganhamos bolsas de estudo para Oregon State, integrais, ciências agrícolas para Autumn, negócios para mim. A nossa mãe estava muito orgulhosa. Autumn retomou a conversa. Formamo-nos em junho passado. Tudo estava perfeito. Tínhamos ofertas de emprego, planos. Então, em agosto, a nossa mãe sofreu um acidente no trabalho. Uma avaria numa máquina na fábrica onde trabalhava à noite. Algo relacionado com uma proteção de segurança que não estava a ser mantida adequadamente. A sua voz baixou. Ela sobreviveu, mas a coluna ficou danificada. Ela não podia mais trabalhar. Ever sentiu o peso de Kira ficar mais pesado contra ele enquanto ela adormecia. Ele mudou-a gentilmente, ouvindo. Voltamos para casa para cuidar dela, continuou Willow. Recusamos as ofertas de emprego. Pensamos que seria temporário, que ela iria recuperar, que o seguro da empresa cobriria os custos. Ela riu, mas não havia humor nisso. Éramos tão ingênuos. A empresa contestou o pedido de indemnização, culpou-a pelo acidente, disse que ela violou o protocolo de segurança. Entretanto, as contas médicas da mãe continuavam a acumular-se. Tínhamos 3 empregos entre nós. Eu trabalhava na loja de rações, ajudando na colheita. Willow era empregada de mesa e fazia a contabilidade para empresas locais. Mas não era suficiente. A voz de Willow falhou. O estado da mãe piorou em outubro. Infecção, complicações. Ela passou 1 semana na UTI. Morreu a 23 de outubro. O fogo crepitava no silêncio que se seguiu. Lamentamos, disse Everett baixinho. As palavras pareciam inadequadas. Autumn enxugou os olhos rapidamente. A dívida médica era superior a $80.000. Os cobradores vieram atrás de tudo. A casa da nossa mãe, o nosso carro, tudo o que tinha valor. Tentamos lutar, mas não entendíamos o sistema legal. Não tínhamos dinheiro para advogados. Em dezembro, não tínhamos mais nada. Estávamos a dormir no nosso carro. Então, o carro avariou e não tínhamos dinheiro para consertá-lo. Alguém na lanchonete mencionou esta casa de fazenda, dizendo que estava abandonada há anos. Pensamos em ficar lá por algumas semanas, até conseguirmos juntar dinheiro suficiente para pagar o primeiro e o último mês de aluguel em outro lugar. Mas todos os lugares exigem um endereço, referências, comprovante de emprego. É difícil conseguir isso quando se está sem teto. Temos nos candidatado a empregos, mas é um ciclo do qual não conseguimos sair.
Everett olhou para elas. Essas duas jovens que tinham feito tudo certo, que tinham ganho bolsas de estudo, se formado na faculdade e tentado cuidar da mãe, apenas para ter tudo arrancado delas, sem culpa alguma. Ele conhecia essa história. Estava a viver uma versão dela. Quantos anos tem? Perguntou. 24, responderam em uníssono. Kira estava agora completamente adormecida, com a respiração suave e regular. Everett olhou para o rosto tranquilo da sua filha e depois voltou a olhar para as gêmeas. Pensou no quarto de motel onde passaram aquelas semanas horríveis, na vergonha da execução hipotecária, na manhã em que vendeu as joias de Melissa, a última coisa física que tinha dela, apenas para comprar mantimentos, na sensação desesperada e angustiante de não ter para onde ir e ninguém que o compreendesse. Estas raparigas perderam a mãe. Ele perdeu a mulher. Elas tinham perdido a sua casa. Ele também. Estavam a tentar reconstruir a partir do nada. Ele também. Há quanto tempo estão aqui? Ele perguntou. 3 semanas, Autumn respondeu. Temos sido muito cuidadosas. Não danificamos nada. Limpamos todos os dias. Só usamos a lareira à noite quando ninguém vê o fumo. Ou pelo menos achávamos que ninguém veria. O cartão nas janelas. Isso foi obra vossa? Willow acenou com a cabeça. Encontramos algumas folhas de plástico no celeiro. Elas protegem do vento. E tu limpas a lareira. Tornaste-a segura para usar. Foi a Autumn que fez isso. Ela é boa com as mãos. Ela verificou a chaminé, limpou todos os detritos, certificou-se de que não iria pegar fogo nem nos encher de fumo. Everett olhou para Autumn com um novo interesse. Sabes, construção. Ela abanou a cabeça. Na verdade não, mas sou boa a descobrir coisas. Ajudei a construir cenários para o programa de teatro da nossa escola secundária. Fiz alguns trabalhos de reparação na quinta durante a faculdade. Aprendi rápido. Algo estava a tomar forma na mente de Everett. Provavelmente era uma loucura. Definitivamente não era prático. Mas comprar uma quinta abandonada com os seus últimos $15.000 também não era. Este lugar precisa de muitos reparos, disse ele lentamente. O telhado tem goteiras em alguns lugares. O encanamento está danificado. Metade da instalação elétrica precisa de ser refeita. Os pisos precisam de ser lixados e renovados. Vai demorar meses para torná-la realmente habitável. Os gêmeos acenaram com a cabeça, confusos sobre onde ele queria chegar. Sou empreiteiro, ou era. Eu era dono de uma empresa de restauração em Seattle. Perdia há 8 meses, junto com tudo o resto. É por isso que comprei este lugar. Era tudo o que eu podia pagar. Uma chance de recomeçar com a Kira. Ele respirou fundo. Eis o que estou a pensar. Preciso de ajuda para consertar este lugar. Não posso pagar muito, quase nada no início. Mas se me ajudarem com o trabalho, podem ficar. Vamos resolver a questão do alojamento, ligar os serviços públicos corretamente. Fazer tudo funcionar. Tu aprendes habilidades de construção. Eu ganho mão de obra. Kira ganha... Ele olhou para a filha. Ela ganha outras pessoas além de mim. O silêncio se prolongou. Estás a falar sério? A voz de Willow era quase um sussurro. Estou a falar sério. Mas há regras. Somos honestos uns com os outros sempre. Todos nós fazemos a nossa parte e descobrimos isso juntos à medida que avançamos. Feito. Os olhos de Autumn encheram-se de lágrimas. Por que farias isso? Não nos conheces. Everett pensou nessa pergunta. No telefonema do hospital, em assinar os papéis da execução hipotecária, no olhar de pena do gerente do motel quando ele pagou por mais uma semana com notas amarrotadas. Porque há 6 meses eu teria feito qualquer coisa para que alguém me desse uma oportunidade. Então, estou a dar-vos uma. Willow levantou-se abruptamente e virou-se com os ombros a tremer. Autumn foi para o lado da irmã e Everett ouviu os soluços silenciosos de Willow. Obrigada, disse Autumn, com a voz embargada pela emoção. Obrigado. Everett acenou com a cabeça, ajustando Kira nos braços. Vão dormir. Amanhã, começamos a descobrir o que este lugar precisa. Vai dar muito trabalho. Não temos medo de trabalhar, disse Autumn com firmeza. Ótimo! Eu também não. A primeira semana foi caótica. Everett tinha esquecido como era gerenciar um projeto sem orçamento e improvisando tudo. Começaram com o essencial, restaurando a eletricidade, o que exigiu pedir favores a seus antigos contatos e fazer a maior parte da reinstalação elétrica ele mesmo. Autumn seguia-o para todo o ano, fazendo perguntas, entregando-lhe ferramentas, aprendendo. Por que estás a usar esse fio em vez do mais fino? Ela perguntava.
Porque este circuito vai suportar mais carga. É sempre melhor exagerar quando se trata de eletricidade. Segurança em primeiro lugar. Faz sentido. Ela guardava a informação e entregava-lhe a próxima ferramenta antes que ele pedisse. A rapariga tinha um talento natural. Willow concentrou-se no lado prático, fazendo listas dos materiais de que precisavam, calculando custos, encontrando ofertas em ferros velhos e lojas de ferragens. Arranjou um emprego no Miller's Café, na cidade, trabalhando como empregada de mesa 4 dias por semana. Autumn começou a trabalhar na loja de ferragens Brennan's, que lhes dava um desconto de funcionário nos materiais. Cada dólar era investido na casa. Kira nomeou-se supervisora do projeto. Sentava-se num balde virado, balançando as pernas e fazendo comentários. Papai, essa tábua parece torta. É para ser assim, querida. É para drenagem. Ah, tudo bem. Mas ainda parece torta. Os gêmeos eram pacientes com as suas perguntas intermináveis, a sua necessidade de atenção, o seu caos de menina pequena. Willow trançava os cachos rebeldes de Kira todas as manhãs. A Autumn ensinava-lhe os nomes das ferramentas e deixava-a ajudar em tarefas seguras, como separar parafusos. Uma noite, cerca de 2 semanas depois, o Everett desceu as escadas e encontrou a Willow a preparar o jantar, enquanto a Kira se sentava no balcão a tagarelar sobre o seu dia. E depois a Autumn deixou-me usar o martelo a sério, o pequeno, não o duplo, e eu martelei 3 pregos inteiros. Os olhos da Kira brilhavam de orgulho. 3 pregos inteiros, repetiu a Willow com seriedade. Isso é impressionante. Em breve serás uma construtora como o teu pai. Foi o que a Autumn disse, Kira sorriu. Depois mais baixinho. Willow, achas que a mamã ficaria orgulhosa de mim? Everett parou na porta. Eles não tinham falado muito sobre Melissa. Sempre que ele tentava, as palavras ficavam presas na garganta. Mas Willow não hesitou. Ela pousou a colher de pau e virou-se para Kira. Acho que a tua mãe ficaria muito orgulhosa de ti, disse Willow gentilmente. Tens sido muito corajosa durante todas as mudanças difíceis e estás a aprender muito. Aposto que ela adoraria ver-te a martelar pregos e a ajudar a construir a tua nova casa. Kira acenou com a cabeça lentamente. Sinto falta dela. Eu sei, querida. Também sinto falta da minha mãe. Ela também morreu, certo? Morreu em outubro. Kira pensou nisso. Fica mais fácil? Os olhos de Willow brilharam, mas a sua voz estava firme. Fica diferente. Não sentes menos saudades, mas com o tempo dói um pouco menos e encontras maneiras de mantê-los contigo. As memórias, as coisas que elas lhe ensinaram, as formas como elas a amavam. Essas coisas permanecem. A garganta de Everett apertou-se. Ele tinha estado tão concentrado em sobreviver, em manter Kira alimentada, abrigada e fisicamente segura, que não sabia como ajudá-la a lidar com o luto. Mas Willow compreendia de uma forma que ele não conseguia. Mais tarde, naquela noite, depois de Kira adormecer no pequeno quarto, que eles tinham tornado habitável primeiro, Everett encontrou Willow na varanda. Obrigado, disse ele, pelo que disse a Kira mais cedo. Willow pareceu surpreendida. Ouviste isso? Sim. Eu estava a falhar com ela nessas coisas, sem saber o que dizer, como ajudá-la a lidar com isso. Não estiveste a falhar com ela, disse Willow com firmeza. Tem mantido a menina viva, segura e amada numa situação impossível. Isso não é falhar. Ela sente falta da mãe. Não sei como ser ambos os pais. Não precisa de ser ambos os pais. Só precisa de ser pai dela. E está a fazer isso na perfeição. Everett sentou-se nos degraus da varanda. A noite estava fria e clara. Estrelas espalhadas pelo céu como sal derramado. Conta-me sobre a tua mãe, se quiseres. Então Willow contou. Ela contou-lhe sobre Sandra Hayes, que criou as gêmeas sozinha e fez com que elas sentissem que tinham tudo, mesmo quando não tinham nada. Que trabalhou até a exaustão para que as filhas pudessem ir para a faculdade. Que ficou tão orgulhosa quando elas se formaram que chorou durante toda a cerimônia. Ela era forte, disse Willow, mas também gentil. Sabes, ela trabalhava turnos de 12 horas e ainda assim voltava para casa e fazia bolos de aniversário elaborados do zero. Ela nos ensinou que trabalhar duro não significava que não se podia ser gentil. Ela parece incrível. Ela era. Fico pensando que ela ficaria horrorizada por termos acabado sem teto, como se a tivéssemos decepcionado. Não a decepcionaram, disse Everett.
Tentaram salvá-la. Abriram mão do vosso futuro para cuidar dela. Isso é amor, não fracasso. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um tempo. Então Willow perguntou, como era a sua esposa? Everett sentiu o aperto familiar no peito. Melissa, ela era organizada, planejava tudo. Eu ficava entusiasmado com um projeto e mergulhava de cabeça. E ela era a pessoa que garantia que a gente realmente pensasse bem nas coisas. Ele sorriu, apesar da dor. Ela era engraçada. Fazia piadas terríveis, mas ria tanto delas que você não conseguia deixar de rir também. E ela amava tanto a Kira que às vezes isso a aterrorizava. Aterrorizava-a. Ela dizia, nunca imaginei que pudesse amar tanto alguém. E se algo acontecer com ela? Como eu sobreviveria? Eu dizia que nada iria acontecer, que manteríamos Kira segura, disse ele, baixando a voz. Acontece que eu deveria ter me preocupado em manter Melissa segura. Não era possível prevenir um aneurisma. Eu sei disso logicamente. Mas há uma parte de mim que sente que eu deveria ter previsto isso. Deveria ter feito algo. Isso é o luto falando, não a lógica, disse Willow suavemente. Isso nos faz acreditar que tínhamos mais controle do que realmente tínhamos. Everett olhou para ela. Olhou realmente para ela ao luar, com a guarda baixa. Ela parecia mais jovem do que 24 anos, mas seus olhos demonstravam uma compreensão além da sua idade. Como você ficou tão sábia? Ele perguntou. Willow riu. Trauma e terapia. A mãe fez-nos consultar um terapeuta depois que o pai nos deixou. A melhor coisa que ela já fez por nós, honestamente. Ensinou-nos a processar as coisas em vez de apenas enterrá-las. Talvez eu devesse tentar isso, talvez devesses. Em março, a casa da fazenda estava a começar a parecer um lar de verdade. Eles tinham consertado o encanamento, o que significava chuveiros quentes, um luxo que deixou todos emocionados na primeira vez que usaram um. A cozinha estava funcional com armários recuperados. Autumn tinha renovado e as bancadas tinham sido montadas com materiais baratos. 3 quartos no andar de cima estavam agora habitáveis. Everett e Kira num, Autumn no outro e Willow no terceiro. O trabalho era árduo, mas havia alegria nele. Colocavam música enquanto trabalhavam e às vezes Autumn cantava junto. Acontece que ela tinha uma voz linda. Kira dançava enquanto eles pintavam as paredes ou lixavam o chão, fazendo todos rirem com seu entusiasmo espontâneo. Everett sentiu algo mudar dentro de si, sem esquecer Melissa. Ele nunca lhe esqueceria. Mas abrindo espaço para o presente, para o som do riso em uma casa que ficara em silêncio por tanto tempo, para a satisfação de construir algo com as próprias mãos novamente, para a família inesperada que se formava em torno de sua fragilidade compartilhada. Num sábado no final de março, eles decidiram enfrentar o desastre que era o quintal. Anos de negligência o transformaram numa selva de ervas daninhas e arbustos crescidos. Autumn observou o caos com as mãos na cintura. Sabe o que este espaço precisa? Um jardim. Um jardim? Ever ergueu uma sobrancelha. Mal estamos a conseguir acompanhar os reparos da casa. Eu sei, mas ouça-me. Sou formada em ciências agrícolas. Eu poderia projetar uma horta. Nada sofisticado, apenas o básico. Tomates, alface, ervas. Isso nos pouparia dinheiro em compras de supermercado e jardinagem é terapêutica. Ela lançou-lhe um olhar significativo. Todos nós precisamos de mais terapia. Podemos cultivar morangos? Kira perguntou esperançosa. Eu gosto muito de morangos. Podemos cultivar morangos, prometeu Autumn. Então, passaram o dia a limpar ervas daninhas e a preparar canteiros. Autumn explicou sobre a composição do solo e a drenagem enquanto trabalhavam. Willow tomava notas, sempre organizada, a planear o que plantariam e quando. Ever deu por si a observá-las a trabalhar. A forma como o rosto de Autumn se iluminava quando falava sobre cultivar coisas. A forma como Willow fazia com que até o trabalho manual parecesse estruturado e realizável. A maneira como Kyra absorvia tudo como uma esponja. Papá, olha! Kier ergueu uma minhoca. A Autumn diz que as minhocas são boas para os jardins porque melhoram a terra. É verdade, confirmou Ever. As minhocas são úteis. Tudo é útil se colocado no lugar certo, disse Autumn. Então, olhando nos olhos de Everett, acho que as pessoas também. Naquela noite, exaustos e cobertos de terra, encomendaram pizza, um luxo raro, e comeram-na sentados na varanda enquanto o sol se punha. Sabem o que acabei de perceber? Willow disse.
Há 3 meses, a Autumn e eu dormíamos no nosso carro, aterrorizadas com o destino que teríamos. Agora olhem para nós. Temos uma casa, temos um trabalho no qual somos boas. Temos... Ela fez uma pausa emocionada. Temos uma família novamente. Autumn ergueu a sua fatia de pizza num brinde. As segundas oportunidades e as quintas abandonadas. E as pessoas que veem estranhos e oferecem ajuda em vez de julgamento, acrescentou Willow, olhando para Everett. Curie ergueu solenemente a sua caixinha de sumo. E aos morangos. Todos riram, e Everett sentiu algo quente espalhar-se pelo seu peito. Não era exatamente felicidade. Ele não tinha a certeza se já estava pronto para essa palavra, mas era algo próximo, algo como esperança. A primavera deu lugar ao verão e, com ele, veio um progresso constante em várias frentes. A reputação de Everett no mundo da construção começou a ser reconstruída. Ele aceitou um pequeno projeto de restauração na cidade, um edifício histórico que precisava de um trabalho cuidadoso. Levou Autumn com ele e ela impressionou tanto o cliente que este perguntou se ela estava disponível para outros projetos. Ela tem olho para isso, disse o cliente a Everett, e é meticulosa. Já não se encontra isso com frequência. Em junho, eles tinham trabalho suficiente para que Everett tornasse Autumn oficialmente sua sócia. Ela chorou quando ele lhe contou. Não precisas fazer isso, disse ela. Já fizeste tanto por nós. Não estou a fazer isso por vocês, respondeu Everett honestamente. Estou a fazer isso porque vocês são talentosos. E eu seria estúpido se não reconhecesse isso. Isso é negócio. Vocês merecem. O negócio paralelo de Catherine de Willow também estava a crescer. Tudo começou quando ela começou a fazer comida extra e a vendê-la no mercado de agricultores. Então, alguém a contratou para fazer o catering de uma pequena festa, depois outra. Em julho, ela já tinha clientes regulares e estava a pensar seriamente em transformar isso num negócio completo. Mas eu precisaria de uma cozinha adequada, disse ela uma noite, analisando as suas finanças. A cozinha da casa da fazenda é ótima para nós, mas se eu quiser expandir, preciso de um espaço comercial. Há aquela loja vazia ao lado do Miller's Café. Autumn sugeriu. Vi um cartaz de aluguel na semana passada. Eles começaram a planear, calcular, sonhar. Kiara completou 6 anos em agosto, e eles deram uma festa para ela no quintal, agora transformado pelo Jardim de Autumn em algo mágico. As crianças da turma do jardim de infância de Kiara vieram, e os pais ficaram encantados com a família não convencional e o amor óbvio que a mantinha unida. Everett ficou na beira do quintal, observando Kiara liderar uma brincadeira de pega-pega. O riso dela era alegre e espontâneo. Ela está a prosperar, disse Willow baixinho, aparecendo ao lado dele. Ela está assim por causa de ti e da Autumn, pela forma como vocês entraram na vida dela e a amaram sem hesitação. Não foi difícil amá-la. Ela é incrível. Ela é mesmo, concordou Ever. Então, antes que pudesse se conter, acrescentou, você também é. Willow virou-se para olhá-lo com surpresa e algo mais caloroso nos olhos. Everett sentiu o rosto esquentar. Só quero dizer que você é bom com ela e tem sido bom para nós dois. Não sei como agradecer adequadamente. Você já agradeceu? Disse Willow suavemente. Você nos deu um lar quando não tínhamos nada. Não há como agradecer por isso, Everett. Eles ficaram ali, com os sons das crianças brincando e dos insetos de verão zumbindo ao redor deles, e algo não dito pairava no ar entre eles. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Kira caiu no sono exausta pela excitação e pelo excesso de açúcar, Everett encontrou Autumn sentada na varanda. Precisa de companhia? Perguntou ele. Sempre, ela deu um tapinha no degrau ao lado dela. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um momento. Então Autumn disse sem preâmbulos. Devias contar a ela. O estômago de Everett deu um salto. Contar o quê a quem? A Willow, que tem sentimentos por ela. Autumn sorriu para a sua expressão apavorada. Não fiques tão assustado. Não estou zangada com isso. Não estou. Por favor, sou gêmea dela. Percebo tudo. E se isso serve de consolo, ela sente o mesmo. Ela sente. A esperança na voz dele era embaraçosa. Ela sente, mas tem medo de dizer alguma coisa porque não quer estragar tudo. O que temos aqui, esta casa,
Esta família significa tudo para ela, para nós dois. Ela prefere engolir os seus sentimentos a arriscar perder isto. E se agir de acordo com eles estragar tudo? Autumn virou-se para olhar diretamente para ele. E se isso melhorar as coisas? Everett, tu devolveste-nos as nossas vidas. Não precisavas de fazer isso. Escolheste fazê-lo quando podias facilmente ter chamado a polícia naquela primeira noite. Viste duas pessoas desesperadas e decidiste ajudar em vez de punir. Isso diz tudo sobre quem és. Eu também estava desesperada. Reconheci isso. Exatamente. Compreendeste o que precisávamos porque precisavas da mesma coisa. E construímos algo real aqui. Algo bom. Não achas que também mereces algo bom para ti? Everett pensou em Melissa, na culpa que ainda carregava. Se era muito cedo ou se havia mesmo um momento certo para essas coisas. Não sei se estou pronto, admitiu. É justo. Mas talvez deves perguntar a ti mesmo: alguma vez te sentirás completamente pronto? Ou sempre haverá algum motivo para esperar? Autumn levantou-se e espreguiçou-se. Apenas pense nisso. E pelo que vale a pena, Melissa parece ter sido incrível. Mas não acho que pessoas incríveis queiram que as pessoas que amavam fiquem sozinhas para sempre. Ela entrou, deixando Ever com os seus pensamentos. 2 dias depois, Everett encontrou Willow na cozinha tarde da noite. Ela estava a testar receitas, cercada por ingredientes e anotações. Não consegues dormir? Ele perguntou. Tenho muitas ideias na cabeça. Ela apontou para a bagunça. Estou a tentar aperfeiçoar esta caixa de ervas para um cliente. Quer ser meu provador? Sempre. Ela cortou-lhe um pedaço de pão ainda quente do forno. Estava incrível. Crocante por fora, fofo por dentro, temperado com alecrim e sal marinho. Isto é incrível, disse Ever honestamente. Acha mesmo? Willow parecia satisfeita. Estou a trabalhar nisso há semanas. Está perfeito. Os teus clientes têm sorte. Eles entraram na conversa fácil que se tornara natural entre eles, falando sobre os planos de negócios, o próximo ano letivo de Kira, um projeto que Everett estava a concorrer. Então Willow disse: Posso perguntar-te algo pessoal? Claro. Achas que algum dia... Quero dizer, achas que algum dia poderias... Ela parou, frustrada consigo mesma. Esquece, não é da minha conta. Willow, Everett pousou o pão. O seu coração batia forte, mas as palavras de Autumn ecoavam na sua cabeça. O que ias perguntar? Ela respirou fundo. Achas que alguma vez poderias estar aberto a ter alguém na tua vida novamente? De uma forma romântica, quero dizer. Ou isso é algo que parece impossível depois de perder a Melissa? A pergunta pairou entre eles. Everett poderia ter desviado, poderia ter dado uma resposta segura e vaga, mas, olhando para Willow, essa mulher que tinha sido vulnerável com ele desde o início, que tinha ajudado a sua filha a lidar com o luto, que tinha se tornado essencial para a sua vida diária, ele escolheu a honestidade. 6 meses atrás, eu teria dito impossível, disse ele com cuidado. Eu não conseguia imaginar sentir nada além de luto. Mas, ultimamente, ele encontrou os olhos dela. Ultimamente, percebi que o luto não significa que você para de viver. E talvez Melissa quisesse que eu continuasse vivendo. Vivendo de verdade, não apenas sobrevivendo. Ela parece ter sido uma pessoa maravilhosa. Ela era, mas se foi. E eu ainda estou aqui. E a Kira também. Nós merecemos seguir em frente. Isso não significa esquecer. Significa abrir espaço para coisas novas ao lado das memórias. Willow acenou com a cabeça lentamente. Quando a minha mãe morreu, alguém me disse que as pessoas que amamos não querem que fiquemos paralisados na nossa dor. Elas querem que pejemos todo o amor que nos deram e o usemos para construir novas vidas. No início eu não acreditei, mas acho que é verdade. Também acho. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo velho relógio a marcar as horas na parede. Então Willow disse muito suavemente: Tenho sentimentos por ti, Everett. Já há algum tempo, mas não queria dizer nada porque tinha medo de estragar tudo. Esta casa, esta família que construímos, é importante demais para arriscar. O coração de Everett parecia grande demais para o seu peito. E se isso não estragar tudo? E se isso tornar tudo melhor? Achas mesmo que isso é possível? Em vez de responder com palavras, Everett estendeu a mão por cima do balcão e pegou na mão dela. Os dedos dela estavam cobertos de farinha, quentes por causa do trabalho. Acho que és uma das melhores pessoas que já conheci. Acho que entraste na minha vida.
Literalmente, já estavas aqui no momento exato em que eu precisava de alguém que compreendesse o que era a perda. Acho que a Kira te adora. Acho que estás a construir algo incrível com o teu negócio. E acho que seria idiota não ver o que poderíamos ser juntos. Os olhos de Willow encheram-se de lágrimas. Tenho medo. Eu também. Mas talvez possamos ter medo juntos. Vamos com calma. Vamos ver o que acontece. Mas pelo menos sejamos honestos sobre o que estamos a sentir. Ela apertou a mão dela. Eu gostaria muito disso. Elas ficaram assim por um longo momento, mãos entrelaçadas sobre um balcão coberto de farinha e anotações de receitas. Numa cozinha de uma casa de fazenda que nenhuma delas tinha planejado chamar de lar. Então, Willow disse finalmente, com um sorriso surgindo no rosto. Queres ajudar-me a terminar esta focaccia? Tenho mais 3 variações para experimentar. Everett riu. Não consigo pensar em nada que preferisse fazer. O resto do verão e o início do outono pareceram uma vida diferente daquela que Everett vivia há um ano. A sua relação com Willow desenvolveu-se lentamente, com cuidado. Eles tiveram encontros de verdade, jantaram na cidade, foram ao cinema, fizeram uma caminhada no parque estadual. Seguraram as mãos na varanda depois que Kira foi dormir. Conversaram sobre seus medos e esperanças, seus passados e futuros possíveis. Kira percebeu, é claro. Nada passava despercebido por ela. Você e Willow são namorados agora? Perguntou ela certa manhã durante o café da manhã, com a mesma naturalidade com que se fala sobre o tempo. Everett quase se engasgou com o café. Nós, nós gostamos muito um do outro. Tudo bem para ti? Kira, pensa nisso com seriedade. Isso significa que ela vai ficar para sempre? Tu gostarias que ela ficasse para sempre? Sim. Ela faz panquecas muito boas, me ajuda com o cabelo e não fica brava quando eu faço muitas perguntas. Kira deu uma mordida no cereal. Além disso, ela faz-te sorrir mais. Tu não sorrias muito antes, da boca das crianças, pensou Everett. Então sim, querida, se ela quiser ficar para sempre, ela pode ficar. Ótimo, Kira disse satisfeita. Posso tomar mais sumo de laranja? Em outubro, exatamente um ano após a morte da mãe de Willow e Autumn, o negócio estava prosperando tanto que elas começaram a procurar casas de verdade em Millbrook. A casa da fazenda tinha servido ao seu propósito, mas o inverno estava chegando e o aquecimento era, na melhor das hipóteses, precário. Encontraram um lugar na cidade. Nada sofisticado, mas preparado para o inverno, com isolamento adequado e 4 quartos. Tinha uma grande cozinha para o serviço de catering de Willow, uma garagem para as ferramentas de Everett e um quintal para os projetos de jardinagem de Autumn. Tenha certeza disso? Perguntou Autumn enquanto visitavam a casa. Deixar a casa da quinta? Não estamos a deixá-la. Estamos a seguir em frente. Há uma diferença. Mudaram-se em novembro e, de alguma forma, a transição pareceu natural. A nova casa era mais quente, mais prática, mas transmitia a mesma sensação de família que tinham construído na quinta. A Autumn conheceu alguém, o Jake, um professor da escola da Kira. Ele era paciente e gentil e ria dos trocadilhos terríveis da Autumn. Na primeira vez que ele veio jantar, Everett viu o rosto de Autumn iluminar-se e pensou, ótimo, ela merece isso. Kira começou a primeira classe e prosperou. Ela contava a todos sobre o meu pai, o meu outono e o meu salgueiro com tanta confiança, tanta certeza, que ninguém questionava o arranjo não convencional. Em 20 de dezembro, exatamente um ano depois de terem comprado a quinta, eles foram vê-la. A relva tinha crescido novamente. As janelas ainda estavam cobertas com o papelão e o plástico daquela primeira noite, mas a casa permanecia sólida, à espera. Devemos vendê-la? Perguntou Willow do banco do passageiro. Ever pensou na pergunta, nas jovens aterrorizadas que encontrara lá dentro, na decisão de ajudar em vez de punir. Em tudo o que havia crescido a partir daquela única escolha. Ainda não, disse ele. Talvez alguém precise dela algum dia. Alguém como nós, desesperado, sem dinheiro, tentando reconstruir a vida. Deixe-a lá para eles. Isso é lindo, disse Autumn do banco de trás, onde estava sentada ao lado de Kira. Papai. A voz de Kira estava pensativa. Foi lá que nos tornamos uma família, certo? Naquela casa. Everett encontrou os olhos de Willow e viu as suas próprias emoções refletidas neles. Gratidão, admiração, amor. Sim, querida.
Foi exatamente lá que nos tornamos uma família. Mesmo que tenha sido um acidente, mesmo que não soubesses que a Autumn e a Willow estariam lá, especialmente por causa disso, disse Ever. Às vezes, as melhores coisas da vida não são planeadas. Às vezes, só tens de atravessar a porta e ver quem está à tua espera do outro lado. Em janeiro de 2025, Everett e Willow casaram-se numa pequena cerimônia na Câmara Municipal. A Autumn foi a dama de honra. A Kira foi a menina das flores e levou o seu trabalho muito a sério, espalhando pétalas com uma concentração intensa que fez todos rir. Não era um conto de fadas. Era melhor do que isso. Era real. Construído sobre um trauma partilhado, trabalho árduo e a escolha de continuar a apoiar-se mutuamente todos os dias. A Autumn e o Jake ficaram noivos em março. Conversaram sobre ficar em Millbrook, sobre construir algo juntos, como a irmã dela tinha feito. O negócio continuou a crescer. A Kane and Hayes Restoration agora tinha uma reputação. Trabalho de qualidade, preços justos, atenção aos detalhes. O serviço de catering de Willow, Wild Herb Kitchen, tinha uma lista de espera de clientes. Estavam a construir algo real, algo duradouro. Numa noite no final de março, quase exatamente 2 anos depois daquela primeira noite, Everett encontrou-se na varanda da sua casa na cidade. Willow sentou-se ao lado dele, com a mão na sua. Através da janela, podiam ver Autumn e Jake a jogar um jogo de tabuleiro com Kira. Todos riam de alguma coisa. Já pensaste em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Willow perguntou baixinho. Se tivesses chamado a polícia naquela noite. Se tivesses nos mandado embora algumas vezes, Everett admitiu, mas tento não fazer isso. De que adianta? É aqui que estamos. É isto que construímos. Construímos algo incrível. Construímos mesmo. Eles sentaram-se num silêncio confortável, daqueles que só vêm quando se conhece alguém de verdade. Então Willow disse, obrigada por nos ver como pessoas, e não como invasores. Obrigada por ser corajoso o suficiente para ainda estar lá quando cheguei. Por não fugir antes de eu parar o carro. Para onde teríamos fugido, afinal? Todos precisávamos uns dos outros, mesmo que ainda não soubéssemos disso. Lá dentro, o riso de Kira ecoava, alegre e radiante. Ela tinha agora 7 anos, era alta e confiante, com a curiosidade da mãe e a determinação do pai. Tinha a Autumn a ensinar-lhe carpintaria e a Willow a ensinar-lhe a cozinhar. Tinha um pai que tinha atravessado o fogo e saído ainda capaz de amar. Tinha uma família que não questionava, porque para ela o amor era simplesmente o que se fazia pelas pessoas que importavam. Alguma vez passou por um momento que mudou tudo? Uma decisão que parecia pequena na altura, mas que acabou por remodelar toda a sua vida. Às vezes, as pessoas que estamos destinados a encontrar não são aquelas que procuramos. São aquelas que já estão à nossa espera, nos lugares que temos a coragem de chamar de lar. Se esta história o tocou, se acredita em segundas oportunidades e nas famílias que construímos a partir de pedaços partidos, deixe um comentário abaixo. Conte-me sobre uma ocasião em que alguém te viu quando precisavas mais ou quando escolheste a compaixão em vez do julgamento. E se ainda estiver a assistir, obrigado. Inscreva-se para mais histórias sobre as formas inesperadas como nos encontramos e a coragem necessária para reconstruir. Porque às vezes, os melhores lares não são aqueles que planeamos. São aqueles que descobrimos quando temos coragem suficiente para atravessar a porta.